Boa noite, igreja. É bom nós estarmos numa noite festiva como essa, uma noite onde nós celebramos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como Senhor da igreja, como Senhor da igreja. E eu costumo dizer que a igreja só existe porque a cruz está vazia. A igreja só existe porque a cruz está vazia. Porque o nosso Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele se faz presente no nosso meio. Essa é uma verdade que a igreja de Cristo não pode perder dentro das suas convicções. Culto da família, culto esse que tem um valor muito grande no tempo que a gente vive hoje. Família, há uma promessa de Abraão, a Abraão e a Jacó por parte de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias. Meu irmão, minha irmã, a sua família é bendita do Senhor. Não aceite nenhuma outra palavra que venha contra a sua casa, venha contra a sua família. Porque Deus não é um homem que mente. Deus não é um homem que mente. O que Ele faz, Ele cumpre. E as promessas dele se cumprem na minha vida, na sua vida e na nossa família. Se cumpre na nossa família. Culto da família. E sabe, meus irmãos, eu fico feliz porque as igrejas, elas têm se despertado para essa necessidade de cuidar das famílias. No dia 2 desse mês estive falando numa igreja, convidado por um pastor, sobre família, culto da família. Primeiro domingo, lá eles trabalham no primeiro domingo. Aqui nós trabalhamos no terceiro domingo, e isso é muito saudável na vida da igreja. E eu sou grato a Deus, ao ministério de casais dessa igreja. Eles têm nos dado oportunidade. Já antes de ser membro dessa igreja, vim aqui pregar a convite do pastor Denilson, numa ocasião, e o irmão José Bento, após o culto, ele me chamou, ele falou: pastor, nós temos o culto da família aqui e eu vou lhe convidar para estar aqui conosco. E assim tem sido, meus irmãos. Sempre, quando pode, ele tem nos dado a oportunidade. E esse culto, ele não pode ser mais um culto da família. Não entre você nessa noite com essa convicção. É mais um culto, não é mais um culto. É o culto da família. Às vezes nós ligamos o automático da nossa vida e saímos de casa com essa perspectiva. Eu vou para mais um culto. Não. Em nome de Jesus, você não veio para mais um culto. Você veio para o culto da família. O culto onde o Senhor é celebrado, onde o Senhor é glorificado. Onde o Senhor é glorificado. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos e pedir a Deus: Senhor, tome a minha mente, tome o meu coração, para que eu seja cheio de Ti, que eu saia daqui nessa noite cheio de Ti, cheio de Ti. Sabe, meus irmãos, nós vivemos esse tempo de novembro, esse mês de novembro, como mês azul, o mês azul, a questão da prevenção contra a próstata. Os homens estão vivendo isso. E eu escutava alguns especialistas falando que se a doença descoberta com antecedência, com prevenção, ela tem 95% de chance de ser curada. 95% de chance. Sabe, a família, ela tem padecido muito, porque não há prevenção na família. Não há prevenção. Quando há prevenção, quando você note sinais no seu casamento, no seu relacionamento, que tem causado dificuldade no seu relacionamento, quando essa dificuldade ela é alertada, quando você percebe isso e você começa a colocar aos pés do Senhor essa dificuldade que você está notando que está causando alienação no seu relacionamento, com certeza eu vou dizer para você, você não tem 95% de chance de curar o seu casamento. Você vai ter 100% de chance. 100% de chance.
quando nós depositamos diante do altar do Senhor aquilo que tem causado alienação no nosso casamento, aquilo que tem causado dificuldade no meu relacionamento. E sabe, há dados que o divórcio tem alcançado casamentos com 20 anos ou mais, separação. Como temos visto nesse tempo, famílias, casamentos com mais de 20 anos, chegando à separação, chegando ao divórcio. E isso é triste, porque você começa a ver a ação do inimigo no seio da família e, consequentemente, no seio da nossa sociedade. A sociedade que nós vivemos hoje é reflexo da má formação familiar. A sociedade que a gente vive hoje é a má formação da família brasileira. É a má formação, porque não houve uma prevenção. Vamos jogando para debaixo do tapete os problemas, não tem sido resolvido. Vamos jogando, vamos empurrando com a barriga, como se fala aí fora. E aí não há prevenção, meus irmãos. E aí a cura é só por misericórdia e por graça. Só por misericórdia e por graça. Porque se não for assim, por misericórdia e por graça, não tem especialista nenhum que dê jeito. Não tem especialista que dê jeito. Não tem terapia que dê jeito. Não tem. Só o poder divino, o poder do alto, o poder que emana do trono da graça. É esse poder que vai restaurar, é esse poder que vai cuidar, é esse poder que vai trazer dificuldades, mas com certeza ele vai trazer também a solução para as dificuldades. E aí a gente começa a ver, tem sido muito comum a gente escutar por parte de alguns cônjuges a seguinte expressão: o meu marido, a minha esposa é um peso na minha vida. Não sei se vocês já escutaram isso. Talvez tenhamos casais aqui que já escutou isso do seu cônjuge. Você é um peso na minha vida. Você é um peso, você é uma cruz que eu tenho que carregar. Eu quero dizer para você, família, para casal que esteja aqui, e se você já escutou isso do seu cônjuge, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, abra o seu coração e abra a sua mente, para que o Senhor entre de uma maneira poderosa na sua vida e ministre a restauração na sua casa, no seu casamento. Pastor, talvez você está sendo muito agressivo nessa palavra. Não, meus irmãos. Não podemos esconder o que estamos vivendo nesse tempo. Essas questões têm alcançado a Igreja de Cristo. Essas questões têm alcançado a Igreja de Cristo. E precisamos tratar isso dentro de uma realidade, dentro de uma franqueza. Porque se não for assim, vai perdurar isso até chegar o fim do relacionamento. Mas nós precisamos estar atento a isso. O casamento, meus irmãos, ele se banaliza e o divórcio se multiplica no abandono da responsabilidade e na busca por um novo brinquedinho conjugal. Se banaliza. A responsabilidade, ela deixa sair para o lado. E aí temos a seguinte frase: não deu certo com A, vai dar certo com B. E aí a gente começa a providenciar, dentro da nossa vaidade, dentro do nosso eu, mais um brinquedinho conjugal. É um brinquedinho. Vou tentar ver se vai dar certo. Em nome de Jesus, meus irmãos, se você tem levado esse tipo de pensamento para dentro da sua mente, eu peço a Deus que Deus, nessa noite, Ele possa entrar com a intervenção divina na sua vida e você saia daqui totalmente mudado dentro daquilo que você pensa. Dentro daquilo que você pensa. E talvez você tendo essa mudança de pensamento, talvez não, com certeza, você vai poder produzir frutos que permaneçam para sempre.
Há uma promessa de Deus para a sua posteridade. Deus promete isso a Davi, que abençoaria a posteridade dele. E essa promessa é para mim e para você. Ele quer abençoar a nossa posteridade, mas depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Isso não é responsabilidade do vizinho ou da outra pessoa, isso é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade nossa. Numa mensagem à igreja de Éfeso, Jesus chama seus discípulos a retornarem ao primeiro amor, sobre a ameaça de que todo o restante pudesse perder o sentido e a razão de ser. Jesus, é a carta lá em Apocalipse, lá ele vai dizer isso, precisa voltar ao primeiro amor. O primeiro amor, meus irmãos, era o que motivava a igreja de Éfeso em seus passos iniciais. Em tudo havia dedicação, empenho, entusiasmo, alegria, porque em tudo havia amor. O amor, com a primeira e mais importante motivação, foi se perdendo, em ganhando uma mera obrigação de um fardo insustentável e gerando uma amargura. Talvez os exegetas presentes aqui hoje vai dizer assim: pastor, esse texto foi escrito para a igreja. E quem é a igreja, meus irmãos? A igreja somos nós. A igreja não é esse edifício. A igreja de Éfeso não era um edifício. Jesus estava escrevendo para os seus discípulos. Eles tinham perdido o primeiro amor. E o primeiro amor justamente é aquele momento onde você tem uma dedicação, onde há um companheirismo dentro do casamento, dentro do relacionamento. Há uma cumplicidade. Há uma cumplicidade. Mas quando o amor vai se esfriando, o amor vai se deixando de lado, se torna uma obrigação, se torna uma amargura. E eu vivi uma experiência, alguns meses atrás, e eu fui fazer um exame e eu tive um desconforto no estômago. E ali, a doutora passou uma endoscopia para mim, e eu fui fazer a endoscopia. A Vânia não pôde me acompanhar, porque ela teve que ficar tomando conta lá da loja. O Vinícius me levou, teria que ter um acompanhante. E chega ali naquele momento de assinar os papéis, e ali vem dizendo as causas, né, que os efeitos que podem causar aquele exame, e lá no final estava óbito. Meus irmãos, eu gelei, eu não vou assinar isso, eu não vou assinar. Eu falei, a primeira coisa que eu fiz, meu irmão, foi ligar para a Vânia. Falei, Vânia, eu te amo, Vânia, eu te amo. E ela não entendeu nada. Eu falei, Vânia, eu estou preocupado, porque eu fui ler aqui o termo de responsabilidade e eu posso morrer. Eu falei, meu Deus, que situação horrível, faço ou não faço o exame? E fui fazer o exame. E chego lá na sala, a moça do exame falou assim, seu Marcos, o senhor está nervoso? Eu falei, um pouquinho, a sua pressão está alta demais. Eu falei, eu estou nervoso, minha senhora. E ela, calma que vai ficar tudo certo. E aí a gente faz o exame e tem um momento onde o médico me acorda, seu Marcos, está tudo bem? Eu falei, glória a Deus, está tudo bem. Mas sabe, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Por que eu vou deixar só esse momento para dizer para a Vânia que eu a amo? Por quê? Não, meus irmãos, nós precisamos valorizar. É o primeiro amor, é o primeiro amor. Lucas tem 1 ano de casado. Tenho certeza que ele ainda vive uma lua de mel muito grande, não é isso, Lucas? Uma lua de mel. Mas isso vai se perdendo ao longo dos tempos. Vai se perdendo. Você já não abre mais a porta do carro para sua esposa. Entra por uma porta e você vai na frente e ela vem atrás. Não há delicadeza de dar a passagem para ela e outras coisas. E sabe, meus irmãos, Jesus ele vai falar para os discípulos, olha, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Casais, famílias, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Marcos e Vânia, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Bento e Marisa, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Denilson, você precisa voltar ao primeiro amor. Adriana, todos.
E isso vai se perdendo, meus irmãos, a caminhada, na nossa caminhada isso vai se perdendo, sabe, isso vai se perdendo. E Jesus chama a atenção, cuidado, isso vai se tornar uma amargura, amargura. E sabe, meus irmãos, eu olhando para Paulo, e Paulo diante de tantos elementos escatológicos que o apóstolo poderia apresentar, ele escolhe apenas o mais nítido e o mais evidente sinal dos últimos dias. Paulo ele vai olhar para o homem, Paulo vai olhar para o homem, e o homem aqui é o gênero humano, homem e mulher, e Paulo ele vai olhar para o homem da seguinte maneira, ele vai dizer justamente isso, olha, ele vai apresentar e escolhe apenas o mais nítido, que é o homem, sinal dos últimos dias, a seu filho na fé, lá em Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, ele diz que haverá características muito visíveis no ser humano que permitirão os crentes perceber o sinal do fim, através da evidente sinal de transformação do ser humano. Ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 3, 2 Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 5, ele vai dizer, olha, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Paulo vai olhar, meus irmãos, para o final, para os sinais dos últimos dias que nós estamos vivendo. E aqui, como eu falei, aqui é o gênero humano, é homem e mulher. E o que a gente vive hoje dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos, Paulo vai justamente trabalhar sobre isso. Sinais, a escatologia que Paulo vai olhar, e ele olha justamente para o âmbito, hoje nós trazendo isso, fazendo uma analogia, trazendo isso para os dias de hoje. Você vê a característica nitidamente de alguns personagens de algumas famílias, a vaidade, o orgulho, a soberba, a desdenha, a falta de amor. Paulo vai dizer para Timóteo, cuidado, cuidado, Timóteo, cuidado. E sabe, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, Paulo olha para essa classificação de atitudes de pessoas que vêm atrapalhar o relacionamento conjugal. Talvez os 20 anos de muitos casais tenham terminado, estão terminando, porque não há percepção desses comportamentos dentro do relacionamento. Dentro desse, não há um cuidado com tais atitudes dentro do casamento. Eu tenho, o carro é meu, a casa é minha, a casa é minha. Isso é meu? Não, meus irmãos, isso é nosso, isso é nosso, isso não é meu. Mas infelizmente nós temos visto muito isso, muito, de uma maneira muito gritante. A igreja, mensalmente, ela promove esses cultos da família, muitas mensagens abençoadoras têm sido ministradas nesse púlpito pelos demais pastores da igreja. Mas sabe, às vezes nós estamos com o coração não audível à palavra de Deus, não audível à palavra de Deus. Nós estamos com o coração fechado. E crentes, meus irmãos, famílias que têm a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Famílias que têm um semblante de amargura no seu rosto, que não há felicidade de estar do lado do marido, não há alegria de estar do lado do marido, não se dão a mão na rua, cada um anda de um lado. Precisa avaliar isso, meus irmãos, precisa avaliar isso. Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso, olha,
Voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Eu quero pensar com a igreja nessa noite um tema que Deus assentou no meu coração para trabalhar com vocês. Por que não colocamos a abnegação em prática? Por que não colocamos a abnegação em prática? Por quê? Primeira verdade que eu quero colocar para vocês, meus irmãos, é porque não negamos a nós mesmos, a renúncia de nós mesmos. Precisamos nos renunciar a cada dia, a cada instante. Lucas, lá no capítulo 9, no verso 23, Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Quando Jesus nos chama para segui-lo, meus irmãos, ele faz um apelo severo, porém gracioso. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tomar a cruz de Cristo diariamente significa exterminar os desejos pecaminosos e egoístas e acreditar em um convite vivificante. Esvazie-se de si mesmo, toma a cruz e siga-me. E você seguir a Jesus, meus irmãos, é você entender que você deve andar nos passos como Jesus andou, da maneira como ele andou, amar como ele amou. O mal que eu não quero para mim, eu não quero para minha esposa. Certo? Um jovem chega para Jesus e Jesus fala, e ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Sabe, igreja, às vezes nós temos um péssimo costume: ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí você olha para a irmã, para o irmão, para a tia, para o tio, para o vizinho, para o patrão, para a patroa, para a colega, e você esquece de olhar para aquela que está do teu lado. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo mais próximo, meu irmão? É a tua esposa, é o teu esposo. A igreja e é saudável a igreja se preocupar com missões, com tantas coisas, cultos evangelísticos, saudável. Mas esquecemos de olhar para o nosso próximo que dorme todos os dias conosco ali, está todos os dias nos acompanhando, lado a lado, e nós deixamos de amar essa pessoa como a nós mesmos. Esse homem pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Talvez, meus irmãos, o Senhor quer perguntar para você nessa noite: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? O teu próximo, Jaqueline, é o Jorge. Ele é o teu próximo. Ele é teu próximo. Jorge, o teu próximo é Jaqueline. Ele é teu próximo. Esse jovem pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Em nome de Jesus, meu irmão, o teu próximo é o teu cônjuge, é a tua esposa, é teu esposo. É esse que você deve amar. É essa que você deve amar. Esse é teu próximo, mais perto de você. Sabe, há um equívoco muito grande nas famílias, há uma hierarquia no nosso relacionamento com Deus. Primeiro Deus, a família, depois eu e Vânia, depois Vinícius e Isabelle. Infelizmente, alguns casais colocam os filhos na frente, na prioridade do que do seu relacionamento conjugal. Não, meu filho acima de tudo, a minha filha acima de tudo. Não, meus irmãos, não. Primeiro você deve amar a sua esposa, não deixar de amar os filhos, mas primeiro é amar a esposa, é amar o esposo, não os filhos primeiro. E essa inversão, meus irmãos, tem levado muitos casamentos à ruína. Muitos casamentos têm ido à ruína por causa desse tipo de comportamento, desse tipo de decisão. Mas em nome de Jesus, saia daqui nessa noite com essa verdade incutida no teu coração: o meu próximo é a minha esposa, o meu próximo mais próximo é a minha esposa, o meu próximo mais próximo é meu esposo. É isso que a gente precisa entender. Porque não negamos a nós mesmos? Porque não colocamos a abnegação em prática? Obrigado, meu irmão. Porque não colocamos a abnegação em prática? Porque não renunciamos a nós mesmos. Quando Jesus nos chama, meus irmãos, para segui-lo, ele faz esse apelo severo, porém gracioso.
Tomar a cruz diariamente significa exterminar os desejos pecaminosos. Paulo diz a Timóteo que o homem dos últimos dias, ele seria filaudóio, ou seja, amante de si mesmo, egoísta. Paulo vai dizer isso, que ele seria filaudóio, amante de si mesmo, egoísta, mas que também ele seria uperafanoi, orgulhoso, desdenhoso, prepotente. Desde o início dos tempos, a mentira do inimigo é que a alegria e a satisfação pessoal seria encontrado quando você constrói seu próprio reino. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 5, quando a serpente ela vai dizer para Eva, disse que ela seria como Deus, ela estava convidando uma existência falsa, e Eva caminha com aquela fala diabólica, e ela entende que ela poderia ser como Deus se ela comesse daquele fruto. E infelizmente, alguns têm levantado essas questões dentro da sua casa, achando que pode construir no seu próprio eu, não renunciando à sua vaidade, o seu orgulho, ter levado ao casamento a essa falência. Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, verso 6, Paulo vai dizer à igreja de Filipos: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação a ser igual a Deus. Tendo forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Então, meus irmãos, a primeira verdade que muitos não conseguem colocar a abnegação em prática é porque não renuncia a si mesmo, se esvazia de si mesmo, se esvazia do orgulho, da vaidade, do eu sou, eu posso, eu sou o Todo-Poderoso. Muitos casamentos têm falido, meus irmãos, por causa dessa postura, dessa conduta. Mas existe ainda um segundo ponto, aonde nós não conseguimos colocar a abnegação em prática, é o pecado de viver longe do grande capacitador. O pecado de viver longe do grande capacitador. E quem é o nosso grande capacitador, meus irmãos? É Cristo Jesus. É Ele que é o nosso grande capacitador. E muitos não conseguem colocar a abnegação em prática, se abnegar de si mesmo, porque vive longe do grande capacitador, vive perto de tudo e de todos, talvez até da instituição, não da igreja de Cristo, não a igreja comprada com sangue de Cristo, mas vive perto da igreja, da instituição igreja, e não se envolve com o Senhor da igreja, não se envolve com o Senhor da igreja, se envolve com a igreja do Senhor, mas com o Senhor da igreja não há envolvimento, não há intimidade, não lê a palavra, não ora, não busca o Senhor, não busca. Vou à igreja domingo, vou ouvir o pastor, o que ele tem para falar, abre aqui, e talvez se você encontrar com ela ali fora e perguntar qual foi o texto que o pastor pregou, talvez não vai saber te responder, Sabe por quê, meus irmãos? Porque não há intimidade com o Pai. Não há intimidade com o Pai. Não há intimidade. Não dobra o seu joelho. Não dobra o joelho, não roga, não coloca diante do altar do Senhor o seu casamento. Não coloca diante do altar do Senhor os seus filhos. Não coloca diante do Senhor o seu relacionamento conjugal. Sabe, o grande problema de não colocar a abnegação em prática é viver longe do grande capacitador, do grande capacitador. Deus é lançado, meus irmãos, para o segundo plano, e aí se torna o secularismo na vida do crente. Para que o homem tenha preeminência, meus irmãos, viver muito distanciado do grande capacitador é não conseguir ter a perspectiva celestial. Paulo vai dizer que o homem dos últimos dias, ele seria alógenes, presunçoso, ou seja, presumia de si mesmo. Também seria aspondei, sem palavra, violador de pactos,
Hoje observe essa cristalização da geração eu me acho, violador de pactos. Violador de pactos seria a característica dos homens dos últimos dias. Paulo vai olhar para a característica desses homens dos últimos dias, ele vai falar: cuidado, Timóteo, orienta a igreja para que haja mudança nesses comportamentos, para que haja transformação dessas vidas. E sabe, meus irmãos, quando nós casamos, nós fazemos alguns pactos com nossa esposa, com nosso esposo, da fidelidade, da honestidade, de cuidar na doença, de cuidar na saúde. E ao decorrer do tempo, quando os dias maus batem à nossa porta, a tendência de muitos é abandonar, é deixar, é largar de mão, é não cuidar. Existe um pastor da Igreja Batista ali da Barra, pastor Pedrão, e pastor Pedrão vive uma luta com a esposa dele. Ele até parece que lançou um livro agora há pouco tempo. Há muitos anos, a esposa dele vive por graça e por misericórdia. O médico deu 2 anos de vida para ela. Pastor Pedrão, ele abriu mão de tudo na vida dele para cuidar da esposa. Já tem 10 anos que ela ainda tem essa enfermidade. O médico só deu 2 anos. E ele fala isso: não, eu preciso cuidar dela. Ele não abriu mão, meus irmãos, desse pacto. Sabe, muitos casamentos têm falido, têm chegado ao fim, muitos relacionamentos, porque é a característica desse homem dos últimos dias, de abrir mão do pacto, de não ser fiel naquilo que prometeu, naquilo que se comprometeu a ser, e aí você tem dificuldade de colocar justamente a abnegação em prática. Hoje observa-se justamente isso, essa cristalização dessa geração que eu me acho. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus, ela revela quem somos e o que não somos. Ela penetra no centro da nossa vida moral e da nossa vida espiritual. A palavra de Deus tem esse poder. Ela penetra no centro da tua vida espiritual e da tua vida moral. O pastor Denilson, o pastor da igreja, ele não tem condições nenhuma de saber as verdades que paira dentro do teu coração. Mas eu quero dizer para você que diante de Deus, e o capítulo 13 vai dizer isso, e não há criatura alguma escondida diante dele. Ninguém se esconde diante do Senhor. Ninguém se esconde diante do Senhor. O Senhor conhece a intenção do meu coração. O Senhor conhece a intenção da sua mente, o que você está pensando nesse momento, do seu juízo de valor. Muitas das vezes, meus irmãos, quando somos confrontados com a palavra de Deus e quando nós construímos o nosso reino do eu, nós temos dificuldade de aceitar uma exortação do Senhor, porque a exortação não é minha, é da palavra do Senhor que está sendo dirigida ao teu coração, à igreja de Cristo nessa noite. Mas muitas das vezes nós fazemos juízo de valor daquele que está nos falando, daquele que é instrumento de Deus, é boca de Deus para falar o que a igreja precisa ouvir. Mas às vezes a nossa vaidade é tão grande, o nosso orgulho é tão grande, que nós nos fechamos e não queremos mudança, não queremos transformação. Olha o que eu falei no início, a campanha do Mês Azul, com a prevenção, 95% que tem essa doença pode ser curado totalmente. Talvez você viva alguma dessas dificuldades que já foram apontadas aqui no seu casamento. E nessa noite Deus está dando a oportunidade de você repensar algumas coisas no seu relacionamento. Mas talvez você se feche dentro dessa verdade que você construiu. Eva foi enganada pela serpente. Se ela comesse daquela fruta,
ela seria como Deus. Talvez algumas coisas na tua vida, meus irmãos, estejam te enganando nesse tempo, que você é o tal. Você não é nada, meus irmãos, você não é nada, você não é nada. Você só está de pé por graça e por misericórdia. Você só está de pé por graça e misericórdia. Entenda isso nessa noite. Pastor, eu tenho um bom emprego, eu não preciso, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, meus irmãos. Diante do Deus Todo-Poderoso, você não é nada. Outro dia eu conversava com um amigo, cadê o Silvio Santos? Um homem tão rico, tão poderoso. Chegou a morte para ele, meu irmão. E vai chegar para mim e para você, o dia mau vai chegar. E nós precisamos entender isso. Deus tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Tem misericórdia, porque eu não sou nada, Senhor Deus. O que eu tenho é por graça e por misericórdia. É por bondade sua. É por bondade, meus irmãos. É por bondade. Em nome de Jesus, se esvazia diante de Deus nessa noite, meus irmãos. Coloque a abnegação em prática na sua vida. Coloque a abnegação em prática na sua vida. Terceira e última verdade, que nós não colocamos a abnegação em prática, meus irmãos, é a ausência da espiritualidade. A ausência da espiritualidade. A ausência de espiritualidade, meus irmãos, é a neurose central dos nossos tempos. Há um número muito grande de evangélicos, segundo o IBGE, somos a maioria hoje. Mas eu pergunto para vocês, que transformação está tendo o Brasil com essa grande maioria que estamos aí, que o IBGE fala que somos? Vivemos uma cena agora há pouco tempo, 120 vidas ceifadas. Cadê a transformação que os evangélicos estão fazendo? Que mudança está tendo nesse mundo? Nenhuma. É ausência de espiritualidade. Ausência de espiritualidade. E ela tem sido a neurose central desses nossos tempos. É a mensagem da graça barata. A mensagem da graça barata é a fé sem arrependimento. Fé sem arrependimento. Não, isso é comum eu viver assim, eu ter esse hábito na minha vida, eu ter esses costumes. Tem nada a ver, eu vou para a igreja, mas depois eu vou ali tomar um shopping com os amigos. Eu vou para o baile funk, eu vou para a noitada, eu sou crente, mas não tem nada a ver. É a neurose dos nossos tempos, meus irmãos. É a falta de espiritualidade. Essa é a terceira consequência, que o homem não bota a abnegação em prática. A falta da observância das leis divinas é a causa principal dessa destruição familiar. O salmista, no Salmo 111, no verso 10, ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela prudência a todos que o praticam. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Mas a ausência de espiritualidade, ela tem causado justamente essa destruição familiar. Paulo vai dizer a Timóteo ainda que o homem dos últimos dias, ele seria anósio, profano, não consagrado. Até os cristãos, meus irmãos, eles podem ter vazios existenciais pela simples negligência do seu relacionamento com Deus. Pessoas vazias dentro da igreja, mas são vazias. Pastor Isaías pregou semana passada aqui pela manhã, pessoas secas, não é isso, pastor Isaías? O pastor pregou sobre isso. Pessoas secas, pessoas vazias. Por causa de quê, meus irmãos? Pela ausência da espiritualidade, da ausência do relacionamento com o Pai. Ausência. Certa vez, Pedro, quando nega Jesus, e Pedro, ele segue a Jesus de longe, e o último momento, Jesus falou que ele negaria ele 3 vezes, e antes que ele negasse, o galo cantaria. E chega uma mulher para Pedro e vai dizer o seguinte: você é um deles, a tua fala te condena. Meu irmão, a tua fala te condena. Se você está cheio de Deus, você vai falar de Deus, das coisas de Deus, mas você se estiver cheio de lixo, você só vai produzir lixo.
lixo. E quantos crentes estão produzindo lixo? Quantos crentes usam seus lábios para falar palavrão, para falar mal de um, de outro, de ter maledicência, ausência de espiritualidade? A tua fala te condena, meus irmãos. A tua fala te condena. De que você tem falado? Você tem falado do amor de Deus? Você tem falado do amor de Deus? Você tem abençoado com seus lábios? Você tem abençoado? Pelo contrário, meus irmãos, muitos não colocam a abnegação em prática, porque tem tudo dentro de si, menos de Deus. Tudo dentro de si. A rede social tem sido um mal muito grande nesse tempo. A rede social tem sido um instrumento diabólico na vida de alguns crentes. A rede social tem destruído famílias. Famílias. Conheço pelo menos um casal que está separado, com mais de 20 anos de casado. Um casal. Porque ela foi visitar o Facebook de um ex-namorado, lá do passado. E o marido descobriu. E ali veio a separação. Instrumento do diabo na vida de muitos crentes. A rede social é instrumento de Satanás na vida de muita família. Coloque isso na sua mente. Essas visitas, tardes da noite, para descobrir certas coisas, para ver como é que está. Só quero dar uma olhadinha. Só vou dar uma olhadinha. Não. Em nome de Jesus, cuidado com o que teus olhos têm olhado. Cuidado com o que teus olhos têm olhado. É um instrumento do inimigo para destruir a família, meus irmãos. Instrumento. Casal com 3 filhos, 2 meninos e uma menina. 9, 10 e 12 anos. Separaram porque ele descobriu que ela estava tendo conversa com um ex-namorado lá da sua mocidade. Uma mulher com mais de 40 anos de idade. Mais de 40 anos de idade. E aí, fomos conversar, eu e mais um amigo com ele, e ele fala: Marcos, não há verdade nela, eu não posso mais acreditar nela. E ele resolveu não perdoar, ele resolveu se divorciar dessa pessoa. Família bonita, você olhava para aquela família, você falava assim: família perfeita, família perfeita. Ele médico, ela bem empregada também. Família perfeita, meus irmãos. Mas sabe, quando a família não vigia, o diabo ele entra e faz festa. Ele faz festa, ele destrói. E aí você começa a entender por que você precisa ter uma vida de compromisso com o Senhor. Compromisso com o Senhor. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É a orientação que nós temos da palavra de Deus. O que é resistir ao diabo, meus irmãos? É o que Jesus fez ali, naquele deserto, no meio da tentação. Jesus simplesmente falou: só a Deus adorar, só a Deus adorar. Infelizmente, muitos crentes têm adorado o inimigo, têm feito do inimigo o seu Senhor, e isso tem levado à destruição da família. Essa negligência, meus irmãos, nos leva a ponto de produzir uma patologia espiritual destrutiva. A abnegação gera caráter, meus irmãos, e o caráter, ela surge aos poucos, quando Deus nos transforma em servos. Vou repetir: a abnegação, ela gera caráter. O caráter surge aos poucos, quando Deus nos transforma em servos. Sabe, meus irmãos, eu quero terminar esse sermão dessa noite falando para você que Deus, ele, apesar, em meio a tanta destruição que nós temos visto, Deus, ele tem poder de restaurar a nossa casa, a nossa família. Há uma passagem lá em Lamentações de Jeremias. Jeremias se depara com Jerusalém totalmente destruída, totalmente destruída. O exército babilônico invade Jerusalém, destrói completamente.
O texto vai dizer que Jeremias, ele se debruça sobre aqueles destroços, sobre aquelas ruínas, e Jeremias chora, ele chora diante de tanta destruição, de tanto caos que ele vê ali. E lá no capítulo 3, do verso 21, 23, Jeremias vai dizer: as misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Sabe, meus irmãos, no relacionamento familiar, passamos dificuldade, talvez vemos só ruínas, escombros, e choramos quando nos deparamos com tais situações. Mas quando olhamos para a promessa do Senhor, que as misericórdias deles não têm fim, podemos nutrir no nosso coração a esperança que Jeremias nutriu. No verso 21, no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, ele vai falar: há esperança famílias, há esperança famílias, há esperança. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada amanhecer, e elas não têm fim, ela é infinita. E isso é uma promessa para a minha vida, para o meu lar, para o meu casamento e para o seu casamento. É isso que o Senhor quer dizer para você nessa noite, em nome de Jesus. Talvez a sua casa, o seu lar, você esteja chorando porque você só vê escombros, você só vê tristeza, você só vê tudo de ruim dentro da sua casa. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, há esperança famílias, há esperança famílias, porque as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada dia sobre a minha família e sobre a sua família, porque é uma promessa do Senhor lá atrás, que seriam benditas todas as famílias da terra, todas as famílias. Isso é uma verdade que eu tenho que botar dentro de mim, eu tenho que enraizar isso dentro do meu coração, Baixe sua cabeça e vamos orar. Talvez você entrou aqui nessa noite, e eu não vou pedir para você ficar de pé, não. Talvez a sua casa nessa noite, seu casamento, você só vê tristeza, você só está chorando, porque a sua casa, meus irmãos, o seu relacionamento está destruído, porque o inimigo entrou e ele fez a ruaça, Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, há esperança para a sua casa, há esperança para a sua casa, há esperança para a sua família. Senhor, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te glorificamos, Pai, porque a tua palavra, Senhor Deus, nós cremos que ela não volta vazia, Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque a tua palavra é viva e ela é eficaz, Pai. Pai, por mais que muitas das vezes nós adentramos a igreja e alguns nos perguntam: Pastor Marcos, está tudo bem? E talvez eu responda: está tudo bem, mas só o Senhor sabe como está a minha vida, como está a minha família, como está a minha casa. E assim é de acordo com cada irmão que está aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada família, Deus, presente aqui nessa noite, nesse templo. Visita, Senhor Deus, cada lar nessa noite, Senhor Deus. Senhor Deus, se há famílias aqui, Pai, atravessando lutas, dificuldades no seu relacionamento conjugal, que essa noite, Deus, possa ser uma noite de restauração nessas famílias, Pai. Visita, Senhor Deus, cuida, fortalece, restaura, Pai. Nós cremos que esse poder só reside em Ti, Senhor Deus. Esse poder só reside em Ti, Pai. Tenha misericórdia, Deus, da minha família.
tenha misericórdia da família dos meus irmãos, Pai. Que nessa noite, Senhor Deus, nós saiamos daqui com essa certeza no nosso coração, que a nossa família é bendita do Senhor, Pai. Louvado e glorificado seja o Teu nome, por tudo que vimos, Pai, por tudo que ouvimos, Deus. Continue, Senhor Deus, ministrando a Tua igreja, continue ministrando ao nosso coração, Pai. Continue cuidando, Deus, do ministério de família dessa igreja, Pai. Continue, Senhor Deus, cuidando dessa igreja. Continue cuidando do pastor Denilson, Senhor Deus. Que ele seja, Senhor Deus, a cada dia sustentado e assistido por Ti, Pai. Não só ele, mas toda a sua família, Senhor. É a oração que nós te fazemos e te agradecemos no nome santo, no nome precioso, o Senhor da igreja que oramos, o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.